Durante esse mês, nos propusemos a estudar sobre fé. Fé, um tema extremamente importante nas Escrituras. De tal maneira que quando você lê o livro de Hebreus, muitos de nós citamos a partir do livro de Hebreus, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós conseguimos perceber, porque de uma maneira ou de outra todo cristão quer agradar a Deus. A Bíblia diz, sem fé você não consegue lhe agradar. Então a fé é extremamente importante, porque o próprio relacionamento com Deus, essa própria vida cristã, é uma vida que vive-se pela fé. Nós queremos estudar ao longo desse período, ao longo desse mês, esse tema tão importante. Então, deixar aqui alguns subsídios importantes para que a gente compreenda exatamente a fé bíblica, que é dessa fé que nós estamos a falar. Romanos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou até ao versículo 17 e vamos procurar dar aqui os subsídios importantes a respeito da fé. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Entre os cristãos, nós falamos muito desse versículo, zelo sem entendimento. Então é daqui às vezes onde sai. Diz, têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E isso, na verdade, é o reflexo de muitos cristãos. Há pessoas tão zelosas, o que lhes falta mesmo é só o entendimento correto. Amém? Isso é muito importante. Versículo a seguir. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Toma nota disso. Não conhecendo a justiça de Deus, quer dizer que há uma justiça que é de Deus. Amém? Mas aqui também encontras uma justiça própria. Porque ele diz assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, quer dizer, a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça. Então você encontra ali justiça própria, também chamada justiça dos homens. E ele diz, não se sujeitaram à justiça de Deus. Preferiram estabelecer a justiça própria e não se sujeitaram à justiça de Deus, também porque não conheceram a justiça de Deus. Porque tu não te submetes à justiça de Deus se você não conhecer a justiça de Deus. Não, dali a razão que é extremamente importante você conhecer. Jesus disse, e conhecereis a verdade. Diz, e a verdade vos libertará. Diz, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Quer dizer, a verdade em si, ela é poderosa, tem o poder libertador. Mas você nunca vai experimentar a liberdade ou a libertação que a verdade traz até que você conheça essa mesma verdade. Por isso é que você tem cristãos pobres. Mas pastor, quer dizer o quê? Que cristão não pode ser pobre? Sim, não deve ser pobre. Não pode ser pobre. Porque Jesus não lhe fez pobre. Mas ele é pobre. Não tem Jesus. Tem Jesus na vida dele. Não vai para o céu, vai no céu com a pobreza dele. Quer dizer, não vai levar a pobreza no céu, né? Mas aqui na terra vai ficar tão pobre, que quando chegar no céu vai se arrepender porque foi pobre na terra. Agora, não fique ofendido quando estamos a falar de pobreza, tá? É importante conhecer. Porque não basta, né? Não basta conhecer. E é interessante, Jesus diz, conhecereis a verdade. Quer dizer, o que te liberta, por favor, entende isso. É a verdade que você conhece. É isso que eu estou a tentar enfatizar aqui. Porque Jesus disse claramente, disse, conhecereis a verdade. Disse, a verdade te libertará. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Então a verdade tem esse poder. Mas até eu conhecer essa verdade, até eu conhecer esse poder, vai ficar a verdade ali e eu aqui e nunca estou sendo liberto. Então é extremamente importante isso. Então, ele diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, não conheceram, porque não conheceram, não se submeteram à justiça de Deus. Porque quando você conhece a justiça de Deus, o que você faz? Você larga a justiça própria. Você não aceita. Como é possível você se segurar à justiça própria quando Deus te apresenta a justiça dele? Quando você conhece a justiça dele, você diz, what? Não, eu largo o menor para ficar no maior. É isso que acontece.
Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Não, justiça de Deus, justiça do homem, justiça da lei, justiça de fé, que na verdade é a justiça de Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então ela aqui está a descrever a justiça da lei. Diz que o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Mas a justiça que é pela fé diz assim. A justiça que é pela lei faz. A justiça que é pela fé diz. A justiça que é pela lei faz. Ou seja, você tem de fazer o que a lei fala para você ser considerado justo segundo a lei. Mas a justiça que é pela fé, ela fala. Em outras palavras, você tem que crer para ser considerado justo segundo a justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé diz. Quer dizer, fé diz. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. A palavra da fé é esta. Diz, esta é a palavra da fé que pregamos. O que é essa palavra? Está aqui, ele diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Sabia de uma coisa? Muitos cristãos têm a palavra no coração, mas não têm na boca. Uma das razões pela qual eles não estão a ter resultados perfeitos é porque eles só têm a palavra no coração. A palavra não tem que ficar apenas no coração, tem que estar no coração e na boca. Aleluia, irmãos. Mas que diz? Diz, a palavra está junto de ti, está contigo, ela está aí visível, você tem a palavra. Não há ninguém que pode dizer que não tem. Diz, a palavra está junto de ti. Está onde? Na tua boca e no teu coração. Tem muita gente na casa dele que põe uma Bíblia na sala aberta. Há outros que põem a Bíblia na cabeceira, assim, a Bíblia fica aberta. E uns até abrem no Salmo 91. Aquela Bíblia aberta no Salmo 91 não faz nada. Estou a falar a verdade. Porque o conceito de muita gente é essa. Não. A palavra não é para ficar nesse tablet, para dizer que tens um tablet. Não. A palavra é para ficar na tua boca e no teu coração. O tablet vai te ajudar a carregar a palavra para você metê-la sempre na tua boca e no teu coração. Por isso é que eu repito, muitos filhos de Deus têm palavra no coração, mas não têm na boca. Vamos explicar o que é isso, palavra na boca. Mas, que diz? Diz, a palavra está junto de ti. Está junto de ti. Está onde? Está na tua boca. Está onde? Está no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra da fé, ela opera no coração e na boca. A saber, versículo a seguir: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Tua boca, teu coração, recebes a salvação. Não, já falamos muito sobre essa palavra salvação. Dissemos cura, libertação, prosperidade, preservação, proteção, aleluia. Então, se isso é verdade, eu posso dizer assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres naquilo que Ele fez por ti, você terá a tua salvação. Você terá o resultado daquilo que Ele fez por ti, que você crê no teu coração. Esse é o princípio da fé. E é assim que se recebe salvação, biblicamente. Como? Crendo no coração, confessando com a boca. Crendo no coração, declarando com a boca. Aquilo que você crê no teu coração, você afirma com a tua boca, então você será logo salvo. Isso aqui está a chamar para um texto, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. O que é que nós vemos aqui? O mesmo princípio. Coração, boca. Crer com o coração, falar com a boca. Aqui quem estava a ensinar Jesus Cristo, lá quem estava a ensinar apóstolo Paulo. Pela testemunha de duas pessoas, qualquer assunto está estabelecido. Repara aqui, o mesmo princípio. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Não, o que é que eu quero vos mostrar aqui? O princípio da fé. Como é que essa coisa chamada fé funciona? Qualquer que disser, E é interessante que ele disse, qualquer um que disser a este monte, disser ao monte. Ou seja, a direção que o monte vai seguir, você vai falar. Já ouviram aquela frase? E essa frase vem de um homem de fé, que diz assim: não fala para Deus sobre os teus problemas. Fala ao problema sobre o teu Deus. E eu diria também o seguinte, muitos de nós falamos muito mais dos nossos problemas do que propriamente falar para o problema. Falamos dos problemas do que propriamente falar para o problema. E se você pegar nesse ensino de Jesus Cristo e simbolizar o monte como sendo o problema, então Jesus diz, digo-se em verdade que qualquer um de vós que disser a este monte, disse, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disser. Quer dizer, se você falar e você crer naquilo que você está a falar, aquilo que você está a falar é que vai ser feito. Esse é o poder sobrenatural da fé. Quer dizer, o que Jesus põe em causa aqui não é a palavra dele, é o que você está a falar. Então, aprendem a partir de hoje a começar a crer naquilo que vocês falam. Ou até, se quiserem melhor, a começarem a falar aquilo que vocês creem. Tá a ver? Aprendam a começar a falar aquilo que vocês creem. Para você começar a ver aquilo que você crê, você tem que falar, tem que exteriorizar, tem que vocalizar aquilo que você crê. Até que você fala, na verdade você ainda não crê. Até você falar, você não crê. Muitos de nós ficamos só no domínio do nosso coração, mas não conseguimos exteriorizar, porque você tem medo. O que é que vão falar? Você tem medo, e se não acontecer? Então, todas essas indagações que você está fazendo dentro do teu coração, só está a refletir a tua dúvida. E Tiago está a dizer assim, com dúvida esquece, não vais conseguir nada. Mas, quando você realmente consegue falar aquilo que você está crendo no teu coração, ali, Jesus está a dizer, vais ver aquilo que você falou. Aleluia. Não basta só sonhar. Não basta sonhar. Começa a vocalizar o teu sonho. Começa a verbalizar o teu sonho. Não basta só desejar. O desejo é bom. Ele vai te impulsionar para buscar. Mas começa a vocalizar, a visualizar. Aleluia. Enquanto você não verbalizar o que você diz que você crê, você não crê. Quando você crê, você fala. Aleluia. Quando você realmente crê, você fala. A gente vos exorta a tomar mesmo essa palavra. Toma essa palavra. Só a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Se você crê que Deus lhe ressuscitou dentre os mortos, você fizer essa confissão e serás salvo. Ele diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Coração, boca. O que você consegue crer no teu coração, o que você consegue ver no teu coração, se você conseguir afirmar aquilo, você vai ver aquilo que realmente está no teu coração. Quando você já consegue ver no teu coração, nada mais vai te impedir de materializar. Olha agora no teu coração e vê você próspero ali no teu coração. Visto que o coração é importante, importante. A Bíblia diz que é do coração que saem os caminhos da vida. O teu coração determina quem você se torna, meus queridos irmãos. Jesus, quando falava do homem bom e do homem mau, ele disse, o homem bom tira do seu tesouro, do bom tesouro do seu coração. O que é que lhe torna bom homem? Porque ele tira do bom tesouro do seu coração boas coisas. E numa outra ocasião, Jesus ensinava também sobre as coisas mais do coração. Dizia que é do coração que procedem o adultério. Ele vai descrevendo algumas coisas que procedem do coração. Quando ele estava a ensinar sobre o que realmente contamina o homem, ele disse, não é o que entra que contamina. Não, é o que sai é que contamina.
Porque ele depois explicou, é do coração que saem essas coisas. Então a boca sai aquilo que já está no coração. A boca só retira aquilo que já está no coração. Palavras não mentem. Elas são um reflexo da tua verdadeira pessoa. E a tua pessoa situa-se no teu coração. Então, se vocês aprenderem a trabalhar nos vossos corações, se você aprender a formar essa pessoa que você quer ter no teu coração, e você afirmar isso, Jesus disse, você vai ver exatamente aquilo que você quer. É o que Jesus disse. E vocês sabem em que circunstância é que Jesus fez aquela afirmação em Marcos 11, 23. Não lemos a história toda. Vocês sabem o que aconteceu? Estava diante de uma figueira. E ele viu a figueira e ele falou para a figueira. Disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a Bíblia faz questão de dizer assim, os discípulos ouviram. E Jesus foi embora. No dia seguinte de manhã, Pedro, ao passar lá, viu que a figueira, tal e qual Jesus falou, tal e qual aconteceu. Não, muitos de vocês podem dizer, não, mas Jesus é poderoso, é um milagre. Debaixo da fé tem sempre o poder sobrenatural de Deus. Mas o que gerou aquilo não é bem o poder sobrenatural de Deus. Não, são o poder das palavras. São os poderes da palavra. Por isso é que a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da tua língua. Em outras palavras, está no poder das tuas palavras. Uma coisa é o poder de Deus, outra coisa é o poder das palavras. E o poder das palavras, Deus deu a todo ser humano. Por isso é que uma das coisas que o ensino da fé faz, é corrigir a maneira como você usa tuas palavras. Já das conta? São tuas palavras. As palavras são tuas, estão lá no teu coração. Quem decide falar é você. Se você também decidir ficar calado, é você. Ninguém coloca a palavra na tua boca. Às vezes você não está discutindo. Não me põe palavra na boca, não põe palavra na boca. Por quê? Porque ninguém aceita, porque todo mundo sabe que palavra tem poder. Não me põe palavra na boca. Não me diz o que eu não falei. Por que você faz isso? Porque você sabe que as palavras têm poder. Aquilo que você falou ou que não falou pode gerar confusão que você não quer. Então, como você quer fugir daquela confusão, você prefere fugir das palavras. Porque depois vão dizer, o fulano é que falou. Então, o problema vai ser para ti. Quer dizer que o problema vai ir na pessoa que falou. O problema vai localizar o autor das palavras. Da mesma maneira, qualquer palavra boa que você liberar, vai localizar o autor das palavras. Porque palavras são espíritos, irmãos. O poder das palavras Deus deu para todo ser humano. Ímpio ou não, cristão ou não. Todo mundo tem o poder das palavras. Porque palavras, elas são espírito. Elas são espírito. Então, uma das coisas que o ensino da fé faz é que ela começa a corrigir a tua linguagem. Começa a trazer para ti a consciência do que sai da tua boca. Por isso é que muitos de vocês dão conta que às vezes você dá um passo à frente, 2 passos atrás. São tuas próprias palavras. Visto que com o coração se crê. Não. Também tem aquele grupo de pessoas que dizem assim, mas pastor, vocês ensinam que a pessoa só tem que falar. Não, nós ensinamos que você tem que falar aquilo que crê. Nós não dissemos que você só tem que falar, nós dissemos que tens que falar o que você crê. Nós dissemos que tens que falar a palavra de Deus, tens que confessar a palavra de Deus. Então muita gente não entende esse ensino, a doutrina da confissão. Não, a palavra da fé, só diz que tens que falar, mesmo só falar. Não é só falar. Se você entende o mundo espiritual, se você entende a espiritualidade das palavras, você vai perceber que não é só falar. O que é que a Bíblia diz? Talvez esse mundo todo que vocês hoje estão lá, vieram da palavra de Deus. Se falar não fosse importante, Deus fazia o mundo com as mãos dele. A tua palavra tem maior alcance do que as tuas mãos. Por isso é que você tem que graduar para o nível de imposição de mãos, para o nível de receber pela palavra. Porque as tuas palavras têm maior alcance do que as tuas mãos. Tens que trabalhar em ti, para quando você entra num culto, não começa só a pensar, né? Geralmente é assim, vai pregar, depois da pregação, é que vai morar. Não! A palavra está a sair, o poder está a sair. Você está a receber. Você tem que graduar para esse nível. Não ficar chateado quando o homem de Deus está a passar aqui. Você está esperando a tua vez. Depois ele chega aqui, volta ali, você fica chateado. Não faz cair tudo que já recebeste desde o princípio do culto.
Por isso, às vezes, quando a profecia está sempre para alguém, você não espera te profetizarem. Você recebe a mesma profecia. Em nome de Jesus. I take it for myself. Há graça para todos. Não fica a invejar o irmão que está a lhe profetizar. Não. Há graça para todos. A Bíblia diz nos evangelhos que aquilo que Jesus Cristo falou para um, falou para todos. Ele disse, o que eu falei para um, falei para todos. Então, se a profecia é para a irmã, boy, também é para mim. E eu recebo em nome de Jesus. É assim que você tem que andar. Tem que graduar para esse nível. Ele criou um mundo e nesse mundo nós todos estamos lá dentro. Tudo isso veio da palavra. Quer dizer que esse princípio é o princípio que funciona. Palavras criam. Quantas pessoas andam deprimidas por causa de palavras que ouviram falar? Então, o que aquelas palavras geraram? Geraram depressão nele. Eu já disse uma vez e falo muitas vezes. Você é formado, ok? Você é formado. Eu não acredito que na escola te meteram engenharia na cabeça. Ou nem te pegaram e ficaste engenheiro. Não. Você sentou, recebeu informação, recebeu palavra, recebeu conhecimento, aceitaste aquilo, provaste aquele conhecimento, te disseram engenheiro. E te entregaram um diploma, te entregaram um certificado, que você vai apresentar num processo. Porque aquele diploma não fala, aquele diploma não tem capacidade de pegar na máquina. Quem pega na máquina é você. Quer dizer que o engenheiro não é o diploma, o engenheiro é você. É a pessoa que absorveu o conhecimento, interagiu com o conhecimento e está apto para assumir qualquer máquina à frente dele. Aprendam a receber a palavra. Por isso é que a Bíblia diz que quando nós, com o rosto descoberto, contemplamos, refletimos no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O Espírito nos transforma na mesma imagem do que estamos a ver. Você se torna na mesma imagem que você está vendo. Não, por que eu falei isso agora? Por causa, para te dizer o quê? Então, uma coisa é a palavra que estamos a te pregar, outra coisa é a palavra que você vai sentar para estudar. Se você meditar, se você ler, constantemente fixar os teus olhos naquela palavra, você vai se ver a se tornar como aquela palavra. O princípio é o mesmo, palavra. A palavra cria, ela produz. Você sabia? Por isso é que Jesus categoricamente afirma que nada é impossível para Deus e tudo é possível ao que crê. Aleluia! Eu estou a crer em grandes testemunhos aqui nesse lugar. Use o poder das palavras, use o poder criador das palavras. Fale! Minhas palavras estão em ti. É assim que você consegue alterar o resultado de um relatório, de uma resposta que você não concordou, não aceita. É assim que você pode alterar o resultado, mesmo médico, seja o que for, você consegue alterar. É assim, é com esse princípio, é com as palavras ditas para aquela situação e ousadamente ter a capacidade de ir verificar. Ainda que a primeira vez você não encontrar resultado diferente, não desista, volta, continue a falar e tenha a capacidade de voltar lá e ver. Se você encontrou o mesmo resultado, não desista, volta, continue a falar até que você for da próxima vez. Você vai encontrar uma alteração, porque a palavra é real, ela funciona. Agradeça ao Senhor, por favor. Glorifica o seu nome. Exalte a Ele. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. Nós te glorificamos. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos honra, te damos glória. Louvamos o teu nome, Pai, por essa palavra, por esse momento. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. E os santos declaram amém.